Tá saindo som? Sim. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, querido Jesus. Bom dia a cada um de vocês que se faz presente aqui nesta hora. Nós, mais uma vez, vamos nos colocar diante do Senhor para buscar a sua presença e pedir o batismo do teu Santo Espírito. Hoje, o meu pedido, ele é inteiramente, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada um de nós, sobre a tua igreja. E nos demais eu quero hoje mais agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E no decorrer dessa semana, pela Cláudia, o que Ele está fazendo por ela, eu quero muito agradecer ao Senhor. Os nossos pedidos seguem os mesmos por enquanto, e nós precisamos continuar intercedendo por esses pedidos diariamente,
nos momentos em que nós temos nos colocado a orar, e eu quero dizer a vocês que tem feito toda a diferença. Por isso que agora, nesta madrugada, veio na minha mente os mesmos pedidos, mas senti no meu coração um desejo diferente, ao invés de pedir novamente, agradecer, porque eu sei que o Senhor tem olhado por cada um deles, por cada pessoa, por cada adulto, por cada jovem, por cada criança. E eu louvo a Ele por isso. Antes de, então, elevar a nossa prece ao Senhor, eu quero frisar novamente que eu li com vocês ontem aqui, que está no Caminho a Cristo, na página 45, porque esse tem sido o desejo do meu coração, que seja assim com cada um de nós. Como eu disse, Deus tem atendido as nossas orações na medida que nós vamos nos entregando totalmente a Ele. Eu creio que a gente vai se sentindo mais forte e a cada dia se aproximando mais dEle. E nessa página 45 do Caminho a Cristo, frisando aqui novamente para a gente refletir e internalizar. Diz assim: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu, inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo, ó Espírito Santo, e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Que essa mensagem ela fica gravada na nossa mente, no nosso coração, seja a nossa oração e seja a nossa entrega diária. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, Pai, pelos teus feitos, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ensinar, o caminho de ensinar para as pessoas que existe um método de cura, um método de salvação, que está unicamente em Cristo. E eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, pelo que o Senhor está fazendo na vida da Cláudia, pelo que o Senhor fez e creio está fazendo ainda na vida da Cris. E eu quero hoje somente agradecer ao Senhor. A despeito de todos os pedidos que estão aqui, eu quero apenas entregar nas tuas mãos e pedir, Senhor, o pedido que tenho a fazer ao Senhor nesta manhã é que derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Que o Senhor nos batize, Pai, nesta manhã, nos concedendo uma porção máxima. E que neste dia, Senhor, o Senhor fica conosco. Fica com cada um de nós. Nos dirige, nos conduz. Nos conduza, Senhor Deus, em tudo que viermos a fazer. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Que o Senhor, Pai, dirija os nossos passos. Que o Senhor use as nossas mãos para curar. A nossa voz, a nossa fala para curar. Para poder levar mensagem de consolo, de conforto, palavras que edificam, que transformam, que leva ânimo, amor para as pessoas. Que não saia da nossa boca, Senhor, palavras frívolas de desânimos, palavras que entristecem, mas somente palavras que edificam. Senhor, e nós não podemos fazer isso sozinhos por nós mesmos, porque temos a natureza pecaminosa.
mas por meio do teu Santo Espírito, sim, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Por isso, dá-nos o teu Espírito Santo e desenvolva, Senhor, em nós os frutos do Espírito, para que a gente possa, então, viver a cada dia, crescendo mais e mais, aprendendo com o Senhor e nos desenvolvendo, Pai, nosso caráter e assim nos preparando para o céu. Nós nos entregamos a Ti nesta hora. Fica então conosco, ó Espírito Santo. Eu entrego o nosso coração mais uma vez e te suplico que venha ser nosso professor e o nosso mentor. Fale novamente a nós, em nome do Senhor Jesus. Te suplicamos e te agradecemos. Amém e amém. Mais uma vez que o Senhor te use, Roberto. Bom dia, Gi. Bom dia, pessoal. Nós vamos continuar lá no parágrafo... Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos continuar a nossa leitura lá no parágrafo... Primeiro parágrafo da página 61. Então, relembrando aí aos irmãos, não sei se todos estavam aqui, mas esse capítulo está falando sobre o reavivamento, a confirmação do reavivamento, que foi algo que infelizmente não ocorreu, pois o pessoal negou a mensagem de 1888. Assim sendo, Ellen White mandou algumas cartas com relação ao reavivamento verdadeiro. A primeira foi para Battler Creek, que era o centro da igreja, né? Porque tudo acontecia em Battler Creek, era a igreja mãe do mundo todo. Então, mandou uma carta para Battler Creek, pois os jovens lá estavam mais focados em brincadeiras e prazeres do que para fazer a vontade de Deus e reconhecer esse reavivamento. Inclusive, eles estavam dizendo que não era obra do Espírito Santo, né? Então, realmente foi algo muito grave. Depois disso, Ellen White manda uma carta para Uriah Smith, que teria sido uma pessoa que negou a mensagem, mas depois voltou atrás. E ela manda uma carta para ele dizendo o porquê que os jovens estavam daquela maneira. Depois a gente viu uma carta para Prescott, que era o pastor Prescott, que também voltou atrás depois de negar a mensagem de 1888. E Ellen White manda uma carta para ele que ele deveria estar na escola, né, ajudando esses alunos aí. Infelizmente ele tinha sido tirado da escola depois de aceitar a mensagem. E Ellen White então fala para ele arrumar um jeito de ajudar os jovens lá, porque se os jovens não acreditassem nessa mensagem, ela morreria, né? E o pessoal que acreditaria uma hora ia morrer, né? Então, em seguida, nós começamos a carta ontem, que na verdade é uma review. Ellen White escreveu para todo mundo ler, do mundo todo. E o título da carta é Transformando Luz em Trevas. E onde nós vimos que vários textos ali de João 16 e Mateus, na verdade Marcos, né, 14, Jesus falando que ele era o pão, ele era a água, mas se as pessoas não crescem nele, não tinham o que ele fazer, né? Então, isso nós temos que trazer para nós hoje também. E nós finalizamos ontem com Jesus dizendo que ele ressuscitará a pessoa que acreditar nele no último dia, né? Então, que nós possamos, se morrermos, né, estarmos convictos de crer em Cristo Jesus. E crer em Cristo não é simplesmente falar que crê, mas é viver uma vida conforme Cristo deseja. Então, o próximo parágrafo, nós vamos ler João 1, verso 12. O título é O Filho de Deus, um cobreiro de Deus. Isso daqui é muito importante vocês entenderem, porque vocês vão compreender qual é a nossa missão aqui, tá? Porque Cristo veio cumprir uma missão. E Cristo veio como homem.
por mais que ele não deixou de ser Deus, e isso é um mistério, como que um Deus pode, né, ele teve que fazer homem para morrer, né, mas a sua divindade não morreu porque Deus não morre, sabe? Isso é um mistério, nós nunca descobriremos isso aqui na Terra. Mas o fato é que nós precisamos focar numa vida de Jesus homem, tá? Por quê? Porque Jesus veio como homem para mostrar para mim e para você que é homem, que dá para vencer. Homem no sentido na Bíblia é homem, é ser humano, tá, pessoal? Então é homem e mulher. Então Jesus ele veio aqui para provar para todo o universo e humanidade que dá para vencer. Assim sendo, Jesus teve que ser cobreiro de Deus, assim como nós temos que ser cobreiro de Cristo, ok? Então, entender o que Jesus fez aqui vai nos ajudar a entender o que temos que fazer, tá? Então, vamos lá. Diz o seguinte: toda vida espiritual é derivada de Jesus Cristo. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que quando estamos vivos espiritualmente, pois podemos estar mortos espiritualmente, tá? A gente pode ser morto-vivo. Se a gente não está fazendo as coisas conforme Deus pede, se a gente está desanimado, se a gente não estuda, não ora, então a gente é um morto-vivo. A gente está vivo, mas quando morrer vai para o inferno, então não adianta nada. Então, toda a vida espiritual, quando a gente está bem espiritualmente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vem de Jesus. Porque se Jesus não morre na cruz, estava todo mundo perdido, ok? E aí Jesus diz o seguinte lá em João 1,12: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, assim como o Filho de Deus, Jesus Cristo, é um cobreiro de Deus, nós agora somos quem recebe Jesus, quem aceita Jesus, essa pessoa é feita filha de Deus. Ou seja, deve ser agora um cobreiro de Deus também. Entenderam? E aí tem uma pergunta. Mas qual é o resultado de se tornar-se filho de Deus? A mais imediata consequência é tornar-nos cobreiros seus. Há uma grande obra de salvação a ser feita em função da nossa salvação. Outros, cadê aqui? E também para nos habilitar a conquistar outros da incredulidade para uma vida sustida pela fé em Cristo Jesus. Em verdade vos digo, quem crê em mim, aí ela, aí Ellen White pergunta, né? Com uma fé casual? Não, com uma fé permanente que opera por amor e purifica a alma. Tem a vida eterna. Tá vendo? Então a gente precisa entender que é uma coisa que às vezes fica mal compreendida, né? Porque a pessoa, uma frase que é muito dita, né? Crer em Jesus é tudo. Não é. Crer é o primeiro passo, tá? Porque Satanás crê em Jesus, mas não obedece. Então não serve para nada. Então o primeiro passo é a gente crer em Jesus. O que seria esse crer em Jesus? Isso se chama justificação pela fé. A justificação pela fé, meus queridos, em pormenores, assim, coisas rápidas para que a gente não vai conseguir ver pormenor, porque é muita coisa, mas depois vocês podem até ver no canal lá, Caráter Cristão, tem uma playlist lá de santuário que eu falo um pouco melhor. Mas em supremacia, rapidamente para vocês entenderem, justificação pela fé é perdão, tá? Então você aceita o perdão, você aceita que você é um miserável, você precisa de Jesus, que você é um trapo de imundícia e que você merece ir para o inferno. Aceita isso. Primeiro ponto é você aceitar que você merece ir para o inferno. Aí Jesus vem e te dá a vida dele. E agora você aceita o perdão de Jesus. E Jesus te torna justo mesmo sem você ser. Um caso como esse é o caso de Abraão. Abraão foi tornado justo no capítulo 15, verso 6 de Gênesis. Só que no capítulo seguinte, capítulo 16, Abraão, que era justo, porque Deus falou que ele era justo, ele peca, pegando Agar como esposa. Vocês estão entendendo? Ou seja, então ele não era justo. Vocês estão entendendo? Mas Jesus imputou justiça nele. Por quê? Porque ele creu. Porque ele aceitou o perdão. Então é a mesma coisa que vocês precisam fazer.
Primeiro, entender que vocês não são nada e que vocês não vão, né? Vocês e eu também. Nós somos nada e que nós necessitamos totalmente da graça de Jesus para obter essa vida eterna. E esta fé precisa operar o amor. Então não adianta nada eu ter fé, mas eu pisar no meu irmãozinho. Ou não amar minha esposa do jeito que deve, ou aos filhos e assim por diante. Amar até aquele irmão. Às vezes a gente vai querer falar pro irmão, você tá pecando aí, você tá fazendo coisa errada. Mas eu não tô disposto a morrer por ele. Então Ellen White fala para eu ficar calado. Então tudo isso, meu querido, é muito importante a gente entender que fé realmente é a fé de Hebreus. Não é uma fé simplesmente de, tudo bem, eu acredito. Não, é uma fé de você aceitar, ou acreditar, mas essa fé tem que operar uma santificação, que é o processo que vocês estão vendo aqui do reavivamento. Tá entendendo? Então, o reavivamento, ele começa na justificação, mas ele termina com a reforma, que é na santificação, entendeu? Então, as coisas estão unidas. Por mais que sejam coisas separadas, diferentes, elas seguem o mesmo propósito: salvar a mim e a você. E aí continua o texto. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo tenho dito, são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes em vós, pois Jesus sabia desde o princípio os quais eram os que não criam e o que havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então aqui está João 6, 47, 48, 51, 53, 54 e de 63 a 65. Então aqui nós estamos lendo, vocês devem ler João 6 inteiro, tá, pessoal? Para que vocês possam ter uma noção maior do que Jesus está querendo mostrar ali no capítulo. O fato é que Jesus, ele está se colocando como o tudo. Ele é o pão, ele é a água, ele é a carne, ele é o sangue, ele é tudo. Se a gente não está focado em entender que Jesus é tudo e que nós necessitamos completamente se entregar a Ele para que Ele possa fazer uma obra em nossa vida, a gente vai ficar batendo cabeça achando que nunca vai estar salvo, sabe? Então a gente precisa ter uma fé de crer que, por mais que eu e você não seja justo, Jesus está imputando justiça em nós. E depois desse imputar justiça, Jesus vai te santificar. Ou seja, ele vai te tornar santo. Então a obra final é sempre de Deus. Você precisa colocar o pé na água, como eu já disse ontem de ontem, ok? Então vocês estão vendo aqui que o Espírito é o que vivifica. E é justamente o que a irmã Gildete orou pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós estamos mortos. Ele é quem vivifica. A carne do Roberto, a sua natureza pecaminosa, para nada aproveita, ela vai ser totalmente destruída. Então não adianta você ficar colocando a carne sua em supremacia. Você precisa da carne de Cristo, porque Cristo vivia pelo Espírito, desde o ventre. E é por isso que ele nunca pecou, porque ele vivia do Espírito desde o ventre. Jesus foi nascido do Espírito, mas ele deseja que eu e você também nasça do Espírito. E isso deveria ter ocorrido no dia que vocês se batizaram, no dia que eu me batizei. Mas infelizmente, como trapos que somos, nós necessitamos avançar para conseguir alcançar esta vida no Espírito, que está lá em Gálatas 5, a partir do verso 20. Continuando a leitura, ao proferir Jesus essas palavras, falou-as com autoridade, segurança e poder. Em certas ocasiões, ele se manifestava de tal maneira que a profunda atuação do seu espírito era sensivelmente percebida. Muitos, porém, que viram e ouviram e tomaram parte nas bênçãos da hora, foram embora e em breve esqueceram a luz que lhes havia dado. Olha isso. Jesus, enquanto falava,
ele era com autoridade, segurança e poder. E as pessoas conseguiam ver a manifestação do Espírito Santo. Mas vocês acreditam que mesmo com tudo isso, com o próprio Cristo falando e eles vendo o Espírito Santo, né, não vendo, mas sentindo realmente a atuação profunda que ele fazia, elas esqueciam rapidamente. Imagine nós, irmãos, que não estamos vendo Jesus falar frente a frente e não estamos muitas vezes vendo realmente o Espírito Santo agir com toda a plenitude. Então nós precisamos focar muito mais nessa questão da fé, porque senão ficaremos atrasados e sem o Espírito Santo estaremos mortos espiritualmente. Continuando a leitura, os tesouros da eternidade foram confiados à guarda de Jesus Cristo, para dar a alguém aquele que ele queria. Mas quão triste é que tantos perdem rapidamente de vista a preciosa graça que lhes é oferecida pela fé nele. Ele concederá os tesouros celestiais aos que creram nele, olharem a ele e nele permanecerem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e não conhece a restrição sem controle no outorgar os tesouros celestiais a quem quiser. Não exalta nem honra os grandes do mundo, lisonjeia e aplaudidos, mas convida seu povo escolhido, peculiar, que o ama e serve, a ir a ele e pedir, e ele lhes dará pão da vida, água da vida, a qual será neles uma fonte que salta para a vida eterna. Olha isso, hein? Olha que tremendo isso aqui. Cristo Jesus, sendo Deus, veio como homem e se tornou homem e fez sua função de homem. Por que o título aqui é Jesus, Filho de Deus, Cooperador de Deus? Porque, pasmem, muitas pessoas ficam pasmo quando eu digo isso, mas deveriam saber, Jesus não fez uma cura sequer, meus queridos. Jesus, ele, ele simplesmente falava e o Espírito Santo curava. Então Deus o Pai mandava o poder, Deus curava, Deus fazia as coisas, Jesus simplesmente se entregava a ele. Jesus estava todos os dias matando seu eu humano, porque sabia que se Jesus tivesse que pensar na sua própria carne, ele não conseguiria vencer. Assim como Jesus fez isso com Deus, nós precisamos fazer isso com Cristo. Sabemos que não podemos vencer, somos trapo, que nós não conseguimos absolutamente nada, então precisamos se entregar para quem consegue, porque Jesus já venceu, então ele sabe como fazer. Só que a gente, como ser humano, gosta de fazer as coisas do nosso jeito. E é por isso que batemos tanto com a cara na trave. Então, meus queridos, Jesus, ele não se exaltou, ele não exalta grandes, ele não exalta o mundo, ele não está nem aí para essa questão de eu sou melhor do que vocês, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado em que você saiba que você é um trapo e que você precisa dele. E aí, quando você precisa dele, você pede para ele. E ele te dá o pão, a água e a vida eterna. E essa carta termina com um último parágrafo que diz o seguinte: Jesus trouxe ao nosso mundo os acumulados tesouros de Deus, e todos os que nele crerem são adotados como herdeiros seus. Ele declara que grande será a recompensa dos que sofrerem por amor de seu nome. Está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Então aqui é aquilo que eu disse para vocês. Absolutamente nada nesse mundo vale o que 1 Coríntios 2, verso 9 está dizendo. Nós possamos focar nisso. Essa carta é a Review and Herald de 30 de janeiro de 1894, ok? Um ano após 1893, onde estava ocorrendo todas aquelas barbaridades. Agora nós vamos para mais uma carta de 1894, agora de fevereiro. O título dela é Foi a Bênção Acariciada? Esse é o título dela. Foi a bênção acariciada? Ou seja, nós costumamos querer receber bênção, mas às vezes a gente recebe, mas a gente não pega a bênção, sabe? A gente fica achando que não recebeu. E esse é um problema de um cristão com a fé baixa, né? Então vamos lá. A fim de aumentar nossa
exaltação espiritual, é necessário andar na luz. Em vista do acontecimento que a breve volta de Cristo, precisamos trabalhar vigilantemente no preparo para essa ocasião. Manter nossa lâmpada limpa e acesa, resplandecendo, a fim de impressionar os outros, quando a necessidade de preparar-se para a vinda do esposo. Vigilância e trabalho precisam andar juntos. Fé e obras precisam estar unidas, tá vendo? Ou do contrário, nosso caráter não será simétrico e equilibrado e perfeito em Cristo Jesus. Então, para nós alcançarmos a perfeição cristã, primeiro precisamos entender que a vigilância e o trabalho precisam andar juntos. Ou seja, a fé é a vigilância e o trabalho é as obras, tá? Então, elas necessitam estar caminhando na mesma direção. Se eu só faço vigilância, eu vou estar manco. E se eu só faço obra, também. Se nós entregássemos tão somente a piedosa meditação, nossa luz se iria enfraquecendo, pois foi-nos dado para que possamos comunicar a outros. E quanto mais comunicarmos luz, tanto mais brilhante ela se torna. Se há uma coisa no mundo com a qual possamos manifestar entusiasmo, seja promover a salvação das pessoas por quem Cristo morreu. Uma obra dessa espécie não nos fará negligenciar a piedade individual. Romanos 12, verso 11 diz: É-nos dada a exortação de não sermos vagarosos no cuidado, antes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, esse parágrafo aqui está dizendo que eu e você, como cristão, precisamos estar felizes e promovendo a salvação para outras pessoas, porque Cristo morreu por todos. Infelizmente, a maioria não vai aceitar esse sacrifício, mas ele morreu por todos nós. Próximo parágrafo. Olhar unicamente a glória de Deus quer dizer nutrir um só desígnio, manifestar a obra que foi feita em nosso coração, que nos sujeita à vontade de Deus e leva cativo todo pensamento à glória de Deus. O mundo tem estado com os olhos em nós, para ver qual influência posterior. Deixa eu ver aqui. Da obra do reavivamento que veio ao colégio, ao hospital, ao escritório de publicações, aos membros da igreja em Battle Creek. Que testemunho temos dado em nossa vida diária pelo nosso caráter? Essa é uma pergunta. Que inclusive essa pergunta a gente deveria fazer todos os dias, né? Como que será que nós estamos refletindo Jesus na nossa vida? Ou será que nós estamos? Ou será que nós estamos refletindo a nós mesmos, né? Como que será que estamos? É o que Ellen White está aqui perguntando para aquelas pessoas de Battle Creek. Deus esperava que todos nós procedêssemos da melhor forma possível, não para nos agradarmos, divertirmos ou glorificar-nos, mas para honrá-lo com todos os caminhos, desenvolvendo-lhe segundo a luz e os privilégios que nos tem dado mediante a sua graça. Esperava que testificássemos perante os seres celestiais, fôssemos testemunhas vivas diante do mundo do poder da graça de Cristo. O Senhor nos provou a ver se trataríamos sua preciosa bênção como coisa comum, leve ou consideraríamos como valioso tesouro a ser tratado com reverente respeito. Houvessem todos lido o dom de Deus por essa maneira, pois a obra era dele. Então, segundo a medida da responsabilidade de cada um, a graça dada haveria sido duplicada, como os talentos dos que negociou diligentemente com o dinheiro do seu senhor. Então, vocês sabem bem, né, sobre a parábola dos talentos. Perdão, mas esse parágrafo está dizendo que eu e você não podemos colocar as coisas em nós, e sim, estamos aqui para honrar a Cristo. E honrar a Cristo é ser testemunha dele vivo. É as pessoas verem Jesus em você andando, falando, e seja lá no que for. E isso é muito difícil. Mas é possível, porque Cristo Jesus é a nossa fonte de poder. Próximo parágrafo tem o título como Bênção Transformada em Maldição. E aí começa a ficar feia a coisa, né? Primeiro é a gente não receber a bênção. Deus dá a bênção, mas a gente não quer receber, né? Agora é a
a gente chega a um ponto de não receber a bênção que transforma ela em maldição. Deus tem estado a testar a fidelidade de seu povo, provando-o para ver que emprego foi dado à preciosa bênção que lhes confiou. Essa bênção veio de nosso intercessor e advogado nas cortes celestiais. Mas Satanás está pronto a entrar por qualquer passagem, de modo a transformar a bênção em trevas e maldição. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que nós temos a doutrina da prova. O que seria a doutrina da prova? A doutrina da prova é que nós precisamos saber se estamos com Deus por amor ou por conveniência. Então, Deus prova todo ser humano, todos os anjos, todos eles, inclusive quando Lúcifer caiu, foi a prova para os anjos. Todos os anjos foram provados ali. E muitos caíram e muitos permaneceram, tá? Então Satanás ele não passou na prova. Assim como os anjos foram provados, Adão e Eva também foram provados. E nós também somos provados. Para quê? Para saber se estamos fiéis a Deus, ok? Então a prova não é ruim. O ruim é cair na prova, tá bom? Que nem o próprio a própria oração, né, dominical, que no caso é o Pai Nosso, ela diz para que Deus não nos deixe cair em tentação. Mas o texto não diz que não é para nós termos tentações, né? Entendeu? A tentação é algo maravilhoso, porque está te fortalecendo a subir na escala da santificação. Irmãos, saibam uma coisa: se vocês estão com a vida tranquila, é porque vocês estão com Satanás. É isso. Se vocês estão com uma vida tranquila, mamão com açúcar, se vocês não têm lutas, batalhas, é porque Satanás fala: isso aí já é meu, então eu não vou nem ficar dando trabalho, não, porque vai que ele desperta. Então, irmãos, as lutas, as tentações, os trabalhos, as coisas que nós estamos passando, muitas pessoas com certeza aqui no grupo pode estar passando por algum perrengue, alguma coisa. Eu mesmo, desde ontem, estou com a cabeça pulando aqui, porque eu tô construído e o pedreiro vai terminar amanhã a obra, quer dizer, hoje, né? E eu preciso levantar um dinheiro. E eu não sei como vai acontecer, mas Deus sabe. E, eh, e, e aí eu já fiquei louco ontem, mas eu falei: Senhor, tá nas tuas mãos até hoje, tu não deixou faltar um real. Eu creio que as coisas vão acontecer. Mas se eu não tenho essas provas, essas tentações, o que eu tenho que fazer é ter fé. É isso que o texto aqui está querendo mostrar pra gente, que a gente, infelizmente, a gente é ser humano e a nossa fé é trapo de imundícia junto com o nosso. Então a nossa fé é uma coisa hoje, amanhã já pode não ser, sabe? E a gente não pode ser assim. Porque lá em Apocalipse 14, verso 12, está dizendo que o remanescente fiel tem a fé de Jesus, sabe? Então a fé de Jesus é uma fé assim, ela é maior que a fé de Abraão, sabe? Ela é maior que a fé de qualquer pessoa que vocês leram na Bíblia aí que tiveram fé. Então, meus queridos, nós como a última, acredito eu que é a última geração, porque eu não sei, certamente hum, nós veremos Jesus nas nuvens do céu, precisamos ter a fé de Jesus. E ter a fé de Jesus é muito difícil, porque a fé de Jesus é uma fé que não vacila, sabe? É uma fé que está centrada em Deus. Só que a nossa fé muitas vezes é centrada no homem, né? E aí é o problema. Se vocês estão olhando o irmãozinho na igreja, se vocês estão olhando o seu vizinho, o seu parente que é adventista, a tendência é a sua fé ser fraca. Porque a fé do irmão não deve ser parâmetro, e sim a fé de Jesus. Então, meus queridos, Deus está dando uma bênção grandiosa para nós. E essa bênção vem de Cristo nas cortes celestiais. Que é qual bênção? A bênção do perdão, a bênção da transformação. Porque é isso que significa justificação e santificação. A justificação é perdão pela fé e a santificação é a transformação de caráter. Então, nós precisamos estar
totalmente imbuídos em mudar a nossa vida. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Ellen White então faz uma pergunta: como pode a bênção mudar sem maldição? Como isso pode acontecer? Vamos ver? Persuadindo o instrumento humano a não acalentar a luz, ou a não revelar ao mundo que ele foi eficaz na transformação do caráter. Possuído do Espírito Santo, o instrumento humano se consagra a cooperar com o instrumento divino. Leva o jugo de Cristo, ergue seus fardos e trabalha segundo Cristo, a fim de ganhar preciosas vitórias. Anda na luz, assim como Cristo andou na luz. Cumpre-se nele o texto bíblico. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, meus queridos, esse texto aqui, inclusive, é um texto que a gente precisava ler todo dia. 2 Coríntios 3,18. Nós somos transformados pela glória, pela contemplação e pela glória de Cristo. A glória é o caráter dele, tá? Então, a própria imagem dele deve ser impressa em nós. E isso só é possível através do Espírito, pois o Espírito é o Deus conosco hoje. Então, 2 Coríntios 3,18, meus queridos, gravem isso. Somos transformados pelo que contemplamos. Hoje as pessoas querem ser Cristiano Ronaldo e Messi, porque eles contemplam Cristiano Ronaldo e Messi. As pessoas querem ser um político famoso, ou as pessoas querem ser um médico famoso, as pessoas querem ser um youtuber famoso, porque elas contemplam isso. Quando contemplarmos Jesus inteiramente, vamos querer ser Jesus. Ok? Então, nós somos transformados pela contemplação. Contemple coisas boas através dos 5 sentidos. Próximo parágrafo. Outro ano passou para a eternidade. Agora o seu peso de registro e a luz que brilhou no céu sobre nós devia preparar-nos para erguermos e resplandecer para manifestar os louvores de Deus ao mundo com seu povo observador dos mandamentos. Devíamos ter sido testemunhas vivas, mas se nenhum esforço especial por um caráter elevado e santo dá testemunho perante o mundo, se nenhum emprego maior da força se tem feito no que aquele que vê nas igrejas populares de hoje, então o nome de Deus não tem sido honrado e sua verdade não tem sido engrandecida perante o mundo. Mediante o apresentar credenciais divinas da parte do povo que recebeu grande luz. Se eles não receberam maior apreciação pelo poder manifesto de Deus do que comer e beber, e levantarem-se para folgar, como fez o antigo Israel, então como pode o Senhor fazer seu povo depositário de preciosas e benévolas manifestações? Se agem justamente ao contrário, em quase todos os sentidos quanto conhecida a vontade de Deus, e são encontrados em descuido, leviandade, egoísmo, ambição, orgulho, corrompendo seus caminhos diante do Senhor. Como pode ele dar-nos outro derramamento do Espírito Santo? Lembre-se, o Espírito Santo começou a cair em 1892. Só que a Battle Creek não aceitou. Então, Ellen White está dizendo, pessoal, se vocês não estão, não estão nem aí para as coisas de Deus, se vocês não contemplam Deus, se vocês não estão absorvendo a luz, se vocês não estão pregando, não estão vivendo o que vocês estão pregando, como Deus vai te mandar o Espírito Santo? É isso que o texto está querendo dizer. E hoje, meus queridos, nós não recebemos ainda a plenitude do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos igual Battle Creek. É duro, mas é infelizmente o que nós estamos fazendo. Nós não estamos tendo a fé de Jesus. Nós não estamos contemplando o caráter de Jesus. Muitas vezes nós nem mesmo conseguimos abrir as nossas Bíblias e orar, e lê-la, e estudá-la. Nós damos 15 minutos para Deus por dia e passamos horas nas redes sociais, na internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram e assim por diante. Só que a gente quer dar só 15 minutos e acha que 15 minutos de consagração vai nos ajudar. Então isso tudo chega a esse ponto de Ellen White está dizendo como Deus vai nos dar o derramamento do Espírito Santo dessa forma. E o texto continua.
Deus tem para o seu povo as mais ricas bênçãos, mas não as pode conceder, porém, enquanto eles não souberem como tratar o precioso dom, do manifestar os louvores daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Hebreus 12, 1 e 2 diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou na cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Uma porção da alegria que está proposta a Cristo era a satisfação de ver sua verdade armada do poder onipotente do Espírito Santo, imprimindo sua imagem na vida e no caráter de seus seguidores. Olha isso, hein? Meus queridos irmãos, isso daqui é bênção. A bênção de Deus é nos conceder ricas e maravilhosas mudanças de caráter, é nos dar luz, é nos reformar, mas para isso nós precisamos estar mortos para nós. Senão o Espírito Santo não consegue trabalhar. E nós temos mais 4 parágrafos. Acho que nós vamos finalizar hoje. Que tem a rica bênção. Não, peraí. Seres divinos cooperam com instrumentos humanos ao buscarem ele magnificar a lei e fazê-la gloriosa. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. É a convertida que o mundo vê um testemunho vivo. Então terá o Senhor do céu lugar para operar. E encontrará ele margem no coração dos que professam crer na verdade? Encontrará sua pura e desinteressada benevolência a resposta da parte do instrumento humano? Verá o mundo uma manifestação da glória de Deus no caráter daqueles que professam ser seus discípulos? Será Cristo favorecido e glorificado em ver sua própria compaixão e amor sendo derramados em torrentes de bondade e verdade de seus instrumentos humanos? Ao implantar seu evangelho no coração, ele está a derramar os recursos do céu para o benefício do mundo. Nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Aqui Ellen White fala várias perguntas, né, meus queridos? E nós precisamos respondê-las para nós mesmos. E depois ela continua com as perguntas. Que tem a rica bênção de Deus feito por aqueles que eram humildes e contritos de coração para recebê-la? Tem sido a bênção nutrida? Tem os recebedores mostrado louvores daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz? Alguns há que já estão duvidando da obra que foi tão boa e que devia haver sido altamente apreciada. Estão-na considerando como uma espécie de fanatismo. Então o pessoal começou a pegar a bênção e achar que fanático. Tem um texto da irmã White que diz que assim que a igreja, como que nós, começarmos a de fato entendermos a fé em Jesus e viver Jesus, as pessoas vão nos chamar de extremistas e fanáticos. Infelizmente, as pessoas estão com medo de ser chamadas de extremismo. E é por isso que nós estamos ainda aguardando Jesus voltar. O último terço o último, né, na verdade, tem mais 4 parágrafos. Eles falam sobre extremamente cuidadosos. Não seria de surpreender se houvesse alguns que, não sendo muitos equilibrados mentalmente, falassem e agissem indiscretamente. Pois onde quer que e quando quer que o Senhor opere no conceder genuína bênção, revela-se sempre também uma falsificação, de modo a anular a obra verdadeira de Deus. Devemos, portanto, ser extremamente cuidadosos e andar humildemente diante de Deus, para que possamos ter o colírio espiritual e distinguir o que é a operação de Deus e o que é a manifestação de Satanás, né? E aí Mateus 7:20 diz: pelos seus frutos o conhecereis. Os que estão realmente contemplando a Cristo serão transformados à sua imagem, como pelo Espírito do Senhor, e crescerão à plena estatura de homens e mulheres em Cristo. O Espírito Santo de Deus inspirará as pessoas a amar e purificar, e manifestar-se-á refinamento em seu caráter. Mas pelo fato de alguns se apropriarem indevidamente das bênçãos do céu, outros irão negar Jesus, o Salvador do mundo. Tem passado por nossas igrejas para abençoar? Não vamos discutir a dúvida e a incredulidade, pois assim fazendo, estaremos pisando no terreno perigoso.
Deus deu seu Espírito Santo aos que abrirem a porta do coração. Não cedam, porém, eles à tentação de crer posteriormente que foram enganados. Não digam, visto que sinto trevas e estou opresso de dúvidas, e nunca vi tão manifesto como agora o poder de Satanás, fui certamente enganado. Aconselho-os a ser cuidadosos. Não semeemos sequer uma expressão de dúvida. Deus operou por nós, pondo em real contato com o coração sadias doutrinas da verdade. Bênçãos nos foram dadas, para que produzissem frutos em práticas sãs e o caráter reto. Então, aqui, meus queridos, nesse trecho, o foco é que nós precisamos aceitar as bênçãos e a mudança de caráter, e não ficar com dúvidas, achando. Eu já tive várias dúvidas, inclusive, às vezes, Satanás vem na nossa mente, e será que Jesus vai voltar mesmo? Será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu devo fazer aquilo mesmo? Será que eu vou me restringir o meu gosto? Por que não tomar um leite? Por que não comer um queijo? Por que não comer carne? Por quê? Por quê? E aí a gente começa a ter várias dúvidas, e Satanás entra nessas dúvidas e faz com que eu e você caia. E o último ponto de hoje, o pecado de rejeitar a evidência. Isso aqui é muito complicado. A partir do momento, meus queridos, que você leu algo na Bíblia ou no Espírito de Profecia da irmã White, pois a Bíblia também é Espírito de Profecia, tá, queridos? Quando eu e você lê algo na Bíblia ou nos livros da irmã White e não fazemos, entramos no pecado da evidência. O pecado pelo qual Cristo reprovou Corazim e Betsaida, lá em Mateus 11:21, foi o de rejeitar a evidência que havia convencido da verdade seus moradores. Caso houvesse ele cedido seu poder, o pecado dos escribas e fariseus foi o de colocar a obra celestial que fora feita diante deles nas trevas da incredulidade, de maneira que a evidência que os deveriam haver levado uma firme fé foi posta em dúvida, e as coisas sagradas que deviam haver sido abrigadas, consideradas como de nenhum valor, temo que o povo havia permitido ao inimigo operar nesse mesmo sentido, de maneira que o bem que emanou de Deus, as ricas bênçãos que ele deu, chegaram a ser consideradas por alguns como fanatismo. Último parágrafo. Caso essa atitude seja conservada, então, quando o Senhor fizer novamente sua luz brilhar sobre o povo, ele se desviará da iluminação celestial, dizendo: senti a mesma coisa em 1893. E alguns em que tenho confiado disseram que essa obra era fanatismo. Não de aqueles que receberam a preciosa graça de Deus e que tomaram a atitude de que a operação do Espírito de Deus era fanatismo, estar disposto a acusar a obra do Espírito de Deus no futuro, e o coração ser assim provado contra as solicitações da voz mansa e delicada? O amor de Jesus pode ser apresentado aos que assim se entrincheiram contra ele, e não exercer sobre eles nenhum poder constrangedor. As riquezas da graça de Deus podem ser concedidas e, todavia, rejeitadas, em vez de serem acolhidas e reconhecidas com gratidão. Com o coração, as pessoas creram para a justiça e por algum tempo fizeram confissão para a salvação. Mas é triste dizê-lo: o que a recebeu não cooperou com os seres celestiais, nem estimou a luz, mediante o praticar as obras da justiça. E assim finalizamos a The River Herald de 6 de fevereiro de 1894. Bom, esse parágrafo nos mostra que muitas pessoas acreditam no Espírito Santo e até recebem o Espírito Santo, mas elas não continuam para que ele possa habitar nela para sempre. E a partir do momento que nós não estamos abertos a deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, cooperarmos com ele, a luz vai se extinguindo e as trevas tomam conta. Bom, meus queridos, a maior lição que nós podemos tomar do capítulo 9 do Reavivamento e Reforma é que não dá mais para a gente falar e fazer diferente do que falamos. Ou aprendermos da forma correta, mas agirmos da forma errada. Nós necessitamos, de fato, morrer para o nosso eu. E eu peço a cada um de nós, eu e vocês também, pegue alguma coisa que vocês sabem exatamente que vocês precisam abandonar.
Eu tenho algumas coisas na questão da alimentação que eu preciso abandonar. Eu estava muito bem, mas infelizmente algumas circunstâncias me fez acontecer exatamente como esse capítulo. E o Roberto, que estava caminhando rumo a Cristo, começou a dar passos para trás. E agora eu preciso voltar a dar rumos para Cristo novamente. E eu tenho certeza que vocês, em cada área aí da vida, tem alguma coisa que precisa abandonar e precisa avançar. Então, meu apelo a cada um de nós aqui hoje: aproveite para colocar uma dessas coisas no altar de Jesus. Seja um sacrifício vivo. Morra para você, para essa coisa. Vai vencendo uma coisa de cada vez. Não fique achando que vocês precisam vencer tudo de uma vez só, porque isso é impossível para nós como seres humanos. Dê um passo de cada vez. Senhor, hoje eu vou deixar de comer isso. E eu quero que o Senhor me ajude porque eu não tenho força. Senhor, hoje eu quero deixar de falar palavrão. Eu não vou mais falar palavras torpes e nem, mesmo que não seja palavrão, tem palavras que não devem ser faladas que é pior do que palavrão. Senhor, me ajude a colocar minha língua na direção correta. Senhor, hoje eu não quero mais falar mal do irmãozinho. Eu sou muito fofoqueiro e eu não quero mais isso. Coloque as suas falhas de caráter no altar de Cristo, meus queridos. E pode ter certeza que se você fizer a sua parte, que é colocar no altar, crer que Jesus já te deu a vitória, ele realmente vai te dar essa vitória e você vai sair renovado dessa experiência. Que Deus abençoe a cada um de vocês imensamente. Mais uma vez eu agradeço a Gildete a oportunidade de ter conseguido passar algo aqui para vocês e aprender muito, porque que capítulo que me bateu bastante. Eu estava precisando disso aqui. Foi com certeza Deus usando a irmã Gildete, porque era para eu passar o capítulo 8 e acabou que veio para o capítulo 9. E esse capítulo 9 foi totalmente para mim. Então que Deus abençoe a todos vocês, eu agradeço, peço que vocês permaneçam. Possivelmente vou aparecer aqui outras vezes também para aprender com quem estiver passando e quem sabe passar outra coisa também, tá bom? Então vamos orar? Amém, amém. Muito obrigada, Roberto. Foi uma bênção mesmo. E Deus realmente falou muito forte ao nosso coração. Que Deus te Amém. abençoe. Obrigada pela disponibilidade e que Ele continue te usando onde você estiver aí se posicionando, né, para falar da palavra de Deus. Amém, obrigado, Gi. Vamos lá, pessoal, orar. Grandioso eterno Deus, acabamos de acabar mais um capítulo de um livro incrível, falando sobre um assunto maravilhoso que é o reavivamento, Pai. O reavivamento verdadeiro que necessita do Espírito Santo, da fé, necessita do amor, necessita do ser humano estar entregue totalmente ao poder de Deus. Nós necessitamos ser co-obreiros seus, Pai. Nós necessitamos ser instrumentos. Pai querido, nos ajude a matar o nosso eu. Nos ajude a colocarmos algumas coisas que precisamos com certeza mudar no seu altar, para que ele possa ser queimado e para que Jesus possa nascer em cada um de nós, Pai. Pai querido, que nós possamos viver Gálatas 2:20. Que morra eu, mas que Cristo vive em cada um de nós. Pai querido, fique com cada uma das pessoas aqui. Fique com esse projeto, que ele possa percorrer alguns anos até a sua volta, Pai, para que possamos estar sendo fortalecidos por aquilo que o Senhor nos deu, pois sabemos que o profeta, que o Senhor instituiu, ele está aí para nos ajudar e a compreender, inclusive, a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é só a Bíblia, mas também os escritos da irmã White. Que nós possamos dar valor a isso, Pai, que nós possamos colocar a Bíblia e esses escritos para mudar a nossa vida, que possamos usar essas palavras que o Senhor designou para cada um de nós, para transformar o nosso caráter. Pai querido, pedimos ao Senhor que esteja conosco durante esse dia. É um dia de preparação. Logo, logo estaremos no sábado do Senhor. E que nós possamos estar todos, com todos os nossos afazeres corretamente, para não negligenciarmos o seu sábado e pecarmos contra ti. Fique conosco, nos proteja e nos guarde. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. E obrigada e um bom dia a todos. Bom dia, dona Simar. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, bom dia.
Você vai ser difícil.